Shine bright like a diamond. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Pode Estar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Hoje eu tenho um ponto de luz aqui nos estúdios da TV Cidade de Farroupilha, canal 14 da NET. Leonardo Fortunati, muito obrigada pela tua participação, pelo aceite desse convite de estar aqui conosco batendo um papo hoje. Olá, Juliana. Olá, telespectador. É um prazer e uma honra estar aqui. Espero contribuir o máximo que puder com cada um de vocês. Com certeza vai contribuir muito, gente, porque essa jornada aí é uma jornada inspiradora. Ele vai contar aqui um pouquinho para nós e eu também vou aprender um pouquinho mais e vou também descobrir aqui, porque a gente está se conhecendo, como eu falei para vocês, já vários entrevistados, vários convidados, né? Eu acabo sabendo mais da jornada quando sentam aqui. Olha só que interessante. O pessoal se sente à vontade, começa a contar um pouquinho mais da sua história. E por aí que eu gostaria que tu começasse hoje se apresentando para a nossa audiência, né? Quem é o Leonardo Fortunati? Muito legal. Quem é o Leonardo Fortunati? Essa é uma pergunta bem intrigante, porque a todo momento a gente evolui, né? Então eu sou uma criança lá no passado, sonhadora, que vem literalmente de uma classe social bem baixa, e eu tinha um medo, Ju. Medo de permanecer nessa fase de vida pro resto da minha vida. Então eu comecei vendendo picolé, depois costurei sapato, servente de pedreiro, segurança de balada, trabalhei em casa de show de horrores, garçom, vendia hóstia para padre e assim foi. Sempre encontrei no mundo das vendas a oportunidade de crescer um nível a mais. E isso me levou para grandes oportunidades na vida, né? Eu tenho uma frase, alguma das, né? Que quem quer mais, Ju, tem que fazer mais. Água parada apodrece. Se eu machucar o meu braço e engessar ele vai atrofiar toda a musculatura, porque vai estar parado, não vai estar movimentando. Então, eu sempre entendi, mesmo sem estudo, que eu tinha que fazer algo diferente para ter um resultado diferente. Então, eu quero contribuir e compartilhar um pouquinho disso, o que mudou a minha vida e como as vidas que eu toco a partir do que eu faço, do que eu falo, do que eu amo, também tem mudado. Tem vários cases bem legais aí nessa jornada. Eu tenho certeza disso. Mas esse teu movimento, eu acho que um dos principais, eu digo assim, pontos fundamentais para o empreendedor é se colocar em movimento, né? É abraçar os desafios, né? E essa tua jornada, né, como tu trouxe aqui, né, foram várias áreas, vários segmentos que tu atuou, e isso é o que te preparou para chegar aonde tu chegou hoje. Exatamente. Né? Que a gente acaba muitas vezes achando que isso não faz sentido na minha vida, trabalhando com isso, mas muitas vezes esse vai ser um dos principais aprendizados para o futuro. Muito interessante como Deus costura essa matéria que a gente chama de vida, né? Numa dessas minhas andanças, eu, como um bom garoto, servi as Forças Armadas, fui militar do Exército e lá eu fui auxiliar de gabinete odontológico. O que anos depois, alguns bons anos depois, me levou a ser gestor de uma clínica odontológica. E aquela pequena experiência me trouxe uma certa tranquilidade para iniciar nesse mercado. E hoje estou como proprietário de uma clínica odontológica, onde a gente tem ali 11 doutores, uma equipe com 7 pessoas na equipe base, que é a equipe de atendimento, e a gente sai de uma posição em 2 anos, Juliana, de 22ª da cidade de Bento Gonçalves, que a clínica chama Clinicerra, uma clínica bem pioneira nesse mercado multidisciplinar, e hoje a gente briga pelas primeiras posições. Né? Então a gente está não só em faturamento, mas em qualidade, em acolhimento, porque se ouve muito hoje falar de forma até bem expressiva no mercado da saúde, atendimento humanizado. Mas o que é isso de fato? Né? O que é entender? E lá a gente fala sobre somos uma empresa que cuidamos de verdade de você, porque a gente não olha só para o teu dente, a gente olha para o ser humano como um todo, a parte emocional, a parte financeira, a parte familiar, a posição que essa pessoa está. A gente faz diversas perguntas para entender como o nosso trabalho vai se encaixar na necessidade do que a Juliana ou do quem precisar está buscando.
Perfeito. E isso é o que o empreendedor deve fazer. O que, que ele está precisando, o que, que ele gosta de fazer para levar ao mercado. E, claro, muitas vezes no Brasil a gente empreende por necessidade. É o grande primeiro ponto. No entanto, não basta a gente só querer. A gente tem que estudar, a gente tem que se preparar, a gente tem que treinar, buscar mentorias. E hoje com a internet está muito mais fácil. Sim, a gente vê acessível, né? Grandes empresários, multiplayers, multimilionários, bilionários trazendo um conteúdo muito rico e totalmente de graça. Por quê? Porque não é só sobre o dinheiro que esse cara está fazendo isso, e sim sobre o legado de vida que ele quer deixar, que é muito mais do que o recurso financeiro. Com relação às pessoas, né? Vamos voltar depois para falar a questão do teu trabalho hoje, nesse impacto que tu tá trazendo com relação a essa área da saúde que tu empreende. Mas também queria que tu contasse um pouco mais, acho que aprofundar esse quesito que a gente está falando pessoas, né? Porque tu já também tem uma trajetória nessa parte de consultoria, desenvolvimento de pessoas, de lideranças, inclusive, né? E que eu acredito que tu contribuiu demais para essa nova abordagem na área da saúde. Então, eu queria que tu contasse um pouco mais como foi o teu olhar e esse trabalho de desenvolvimento e um ponto também bem interessante que é relacionado a networking, a importância do networking e da nossa ambiência para o empreendedor hoje. Legal, são muitos pontos fortes para serem trabalhados. Vamos começar lá por 2011, então. Então eu saio do mercado da beleza e vou para o mercado do moveleiro, Bento Gonçalves, capital brasileira do móvel, né? E eu começo como vendedor de móveis. E vou crescendo nessa área e me desenvolvo, então sou colocado na posição de líder de time de vendas. Eu era um ótimo vendedor e um péssimo líder. Então eu cheguei a quase as vias de fato sair com um vendedor. Briguei com ele. Não tinha inteligência emocional para lidar com a pessoa, para treinar essa pessoa, para liderá-la. Logo eu fui buscar desenvolvimento pessoal. E naquela época, que hoje está um tanto até banalizado, existia um tal de coaching. Eu não sabia nem falar, Juliana. Eu chamava de coaching, não é? Como tá escrito. E comecei a me desenvolver, fui buscar para me desenvolver. E isso não tinha aqui na nossa região. Então tinha que ir para São Paulo para fazer esses desenvolvimentos. E eu fiz uma formação, eu fiz 2, eu fiz 3, eu fiz 5, eu fiz 8 formações na área para me desenvolver. Então a partir dali eu me torno mentoring coach. Eu dava mentoria para quem estava se formando na área de coaching. Tudo aplicando no meu time de vendas. Então a gente sai de um faturamento ali de 400, 500, 600 mil mês e leva a empresa, até então naquela época, a chegar a bater 1.800.000 de faturamento, trabalhando as ferramentas de estratégia de venda, negociação, vendas com coaching. E a performance, né, do time. Isso. E aí isso desperta então uma vontade de empreender. Né? Então eu empreendia dentro dessa empresa, eu abro uma consultoria e começo a vender essa consultoria, coaching e tudo mais. E isso me levou para alguns lugares bem bacanas, sentei em algumas mesas bem especiais também, né? Tive mentores incríveis desse mercado e cada vez mais eu entendi que não bastava querer, eu precisava fazer algo diferente. Em 2016 eu lanço o primeiro Legacy to Millions. Um legado para milhões, onde a gente trazia esses big players de São Paulo para cá, para esse evento. 2016, 2018, depois de 2020 veio a pandemia, a gente já não podia mais fazer e esse projeto está parado, não que ele foi esquecido. Disso tudo, parece que Papai do Céu me permitiu acessar coisas para que eu pudesse passar, vamos dizer assim, por uma prova de fogo, aonde eu saí mais forjado. E o ouro, ele é purificado no fogo, nos desafios da vida. Então, para quem está empreendendo... Assim como um diamante. Exatamente. Para quem está empreendendo e está encontrando dificuldade, talvez essa é a prova de fogo que essa pessoa está passando. A gente fala o deserto, mas depois do deserto vem a terra prometida. Então, se conseguir passar por esse deserto, e não necessariamente precisa passar sozinho, busque mentoria. A própria Juliana, com o canal que ela traz aqui, muitas informações, dá para sair desse deserto, ó, com muito resultado. Hoje, exatamente, é um ponto que só fica sozinho nesse deserto quem quer, né? Porque a gente tem hoje muito recurso.
né? Como tu já destacou, né? A questão de coisas gratuitas que podem estar nos nutrindo e inclusive nos mobilizando todos os dias, né? E tem aqui próximo da gente, né, Júlia? Não precisa ir longe, tem muita gente aqui, ó. E essa questão de passar sozinho, Juliana, o que eu vejo? Assim como eu tinha lá atrás, lá em 2011, uma coisa chamada ego, muito alto. Então, muitas vezes por vergonha ou por achar que já sabe todas as coisas, a gente não pede ajuda. Peça ajuda. Exatamente. Às vezes as pessoas têm uma dificuldade, né, de ir atrás, de procurar essa ajuda, que muitas vezes é um grande diferencial no resultado de um empreendimento, né, de uma organização. E aí, agora fazendo o gancho, né, para esse desafio que tu abraçou, né, com essa área, não digo totalmente, digamos que tu estava desconexo, porque tu veio, na tua trajetória, tu foi um pouquinho aqui, um pouquinho ali na área da saúde. Exatamente. E que foi trazendo mais propriedade, inclusive, para atuar nessa parte de gestão, né, voltada para a área da saúde, né? Então, eu queria que tu trouxesse um pouquinho mais com relação a esse impacto hoje. É um grande diferencial olhar para o cliente hoje de uma forma mais integral, né? Perfeito. E trabalhar com uma equipe multidisciplinar também, para somar forças em prol do cliente, para fazer uma boa entrega e realmente trazer o resultado que ele, muitas vezes ele nem sabe que ele quer, né? Mas que ele precisa. Exatamente. E esse é o nosso papel, enquanto líderes, enquanto empresários, formadores de opinião, médicos, doutores, dentistas, é instruir, é educar as pessoas. É uma coisa que eu procuro fazer muito lá, eu primeiro educo o meu time, né? A gente falava isso nos bastidores, né? A gente trabalha primeiro a equipe para depois trabalhar o serviço ou o produto ou a empresa, né? Então, primeiro eu trago essa realidade para dentro da empresa e trabalho o time. A gente tem uma média anual de 100 horas de treinamento para equipes lá dentro, né? Então tem treinamento o mês inteiro, para que a gente possa treiná-las, para que elas eduquem o nosso público, para que ela seja capacitada, a pessoa que está atendendo o nosso paciente, a educar, porque esse paciente ele pode até não fechar com nós, mas ele vai sair dali sabendo fazer perguntas, e quem sabe fazer perguntas não é enganado. Infelizmente, no mercado, como todos os mercados, a gente encontra aí pessoas de índole duvidosa, vamos colocar assim. Então, a partir do momento que eu educo o meu público, de uma forma geral, ele, por uma questão ou outra, ele pode ser não simpatizar com esse ambiente, mas ele não vai ser enganado, porque ele, no mínimo que ele merece é aquilo que ele está perguntando. Então isso faz um diferencial, assim, da água para o vinho, para o atendimento. É obrigação de toda empresa atender bem, mas fazer o paciente se sentir, quando a gente diz paciente barra cliente, a gente se sentir especial, é uma forma mágica de fazer o seu negócio crescer. E eu vou dizer o porquê disso. Porque está voltado para os 4 pilares da confiança. Olha que legal. Hoje a gente não faz negócio que realmente a gente não se sinta confiando, né, naquele profissional, naquela instituição. Os 4 pilares da confiança que eu sempre falo, uma das coisas que tu trouxe, né, na questão de educar, é trazer essa autoridade para o teu cliente, né, com relação ao conhecimento. Então ele vai realmente confiar em ti pelo todo o teu conhecimento, tua bagagem, né? O segundo ponto, a questão da ética, da transparência, que é o terceiro pilar, e a empatia. Então, se fechou esses 4 pilares aí, com certeza fecha essa confiança do teu cliente, e aí a gente fica muito mais fácil de fazer o acompanhamento com ele, né? Verdade. Então, a gente realmente abraça e acolhe esse cliente, é difícil de ele nos soltar, né? É muito legal. E é o legal da nossa área da saúde, a gente ganha muitos presentes. E os nossos presentes são um bolo de chocolate, um maço de capim-cidreira, alface. Sabe, é do coração. É o ato, literalmente, não tem presente melhor do que esse, chegar aquela pessoa simples de coração e entregar, né, aquilo. Aquilo é muito real. É melhor do que ganhar um vinho importado. E também queria que tu trouxesse pra gente um pouco desse mercado, né, da área da saúde hoje. Estava falando a questão de números, inclusive, né, o crescimento, inclusive, da própria empresa de uma forma mais exponencial, se a gente for ver em pouco tempo, né? Como tu vê hoje esse mercado?
O que os estudos, né, trazem pra gente que a odontologia do Brasil, ela é a melhor odontologia do mundo. A gente tem aqui como base de formação o maior índice de profissionais da odontologia formados do mundo. A gente exporta isso. E nós brasileiros, na sua grande maioria, não valorizamos isso. Então, de São Paulo para baixo, Minas para baixo, do mapa do Brasil, é onde está a maior concentração de profissionais formados. Tem profissionais excelentes e tem profissionais que estão se adaptando, vamos colocar assim, né? Isso traz muita oportunidade não para apenas a pessoa formada na área, mas sim, no caso como eu, a pessoa que quer investir na área e quer ser ali o gestor dessa área, né? Então, a gente precisa profissionalizar, porque o dentista, ele sai com a formação e a missão de dentista, ele não sai para ser empresário. E então ele encontra muitas dificuldades. Foi nessas dificuldades que eu tive o convite para fazer parte desse negócio como gestor. Andando o negócio, houve então a oferta de compra de 100% da operação. E o mercado da odontologia, ele responde hoje não só pela própria odontologia, mas ele está intimamente ligado à medicina. Hoje, a medicina mais moderna já entende e já fala isso nas suas consultas, que a saúde começa pela boca. Então, a gente, como profissionais da área da saúde e da odontologia, estamos criando grandes parcerias com a medicina. Por isso que a odontologia hoje ela é tão agraciada pelo mercado. Então a gente vê aí grandes franquias, a gente vê consultórios próprios, constantemente nessa evolução, na busca por tecnologias. A tecnologia hoje, como todas as áreas, mas especificamente na área da odontologia, ela faz uma diferença incrível na experiência desse paciente dentro de uma cirurgia, dentro de um tratamento ortodôntico. A gente tem hoje tecnologias de alinhadores que você nem percebe que a pessoa está usando o aparelho. Né? Então, isso tudo agracia muito o coração desse cara aqui. Eu busco essa tecnologia, eu busco essa diferença, justamente porque eu não venho apenas para ser mais um no mercado. Eu tenho a questão da ambição, né? A gente sabe a diferença entre ambição e ganância, mas eu sou bem ambicioso. Eu venho para esse mercado para ser a maior referência dessa área em Bento Gonçalves. Né? Os meus queridos amigos e concorrentes, vamos dizer, diretos, que me aguardem, porque nós vamos tomar muito café junto falando sobre negócios aí, mas eu vou incomodar o mercado. Eu digo, inclusive, que concorrente, bem como tu falou, né, entre aspas, porque quando a gente tem muito claro quais são as nossas forças, né, e a nossa essência, né, a nossa entrega para o mundo, enquanto empresa e empresários, a gente deixa, né, de concorrer. Né? Exato. Porque nós temos um grande diferencial. Tem um ponto aí que realmente a gente tem uma entrega diferente. Né? Então, quando a gente olha um pouquinho para isso, com certeza a gente acaba muitas vezes não sendo mais concorrente de algumas pessoas. Parceiros. Ou de alguns a gente quer que todo mundo se dê bem, né? Então eu tenho colegas ali, vamos colocar assim, então, de outras empresas que são inclusive referências para mim. Que eu vou me referenciar por quem está acima e não quem está abaixo, né? Quem quer se destacar. Que tem o meu WhatsApp, o meu telefone pessoal e me liga, Leonardo, tô com uma situação aqui assim, assim, assado. Eles sabem que quando chega um orçamento meu ou um tratamento meu lá, vai ser difícil. Porque eles sabem o nível que a gente está trabalhando. Então, para eles vão brigar por uma régua por cima, não por baixo. E isso é uma concorrência saudável, né? Sim. Falando de concorrência, Ju, hoje a gente concorre não com o outro que tem uma clínica, mas a gente concorre com o pessoal do turismo, a gente concorre com o pessoal do cinema, a gente concorre com o supermercado, com a loja de roupa, com outras experiências turísticas, porque tudo quer dividir ali o recurso daquele cliente. A atenção também do cliente. E a atenção, exatamente. Exatamente. E aí tem que ter uma abordagem diferente, tem que inovar também nos negócios, né? Como tu falou, eu acho que é interessante hoje a questão de negócios que estão sendo liderados, querendo ou não, por técnicos, terem esse olhar da gestão, né? Porque esse que faz a grande diferença.
né? Porque eu também venho da área da saúde, então a gente é treinado para prestar serviço, Exato. né? Não para ser dono do próprio negócio. É então verdade. é um grande diferencial, né? Esse todo, principalmente em termos de posicionamento também. Aonde vocês estão trazendo um diferencial, aonde vocês têm várias especialidades juntas, que vocês, as parcerias, né? Parcerias. Porque acaba se complementando, né? Em termos de áreas. E tu tinha falado então que tem essa abordagem mais da odontologia. E quais são as outras áreas que integram hoje é o centro, né? É uma clínica integrada, né? Uhum. Então nós temos na parte de baixo, então, toda a parte de odontologia, desde a da odontopediatria, da mamãe grávida, até o vovô que precisa colocar ali, né? Então implantes, próteses, enfim. E na parte de cima, então, tem a clínica médica com nutrição da doutora Roberta, né? Então a gente acaba tendo um fluxo, uma troca. A gente recomenda o trabalho e como a gente trabalha com odontologia biológica, que é a nova grande odontologia hoje, que são procedimentos menos invasivos nos tratamentos, comunica muito com o trabalho que essa medicina também entrega, que é uma medicina integrativa, né, que trabalha mais na preparação do paciente para não ficar doente. Então, a odontologia vem de encontro com isso e a gente acaba tendo uma troca bem legal nesse sentido também. Muito bom, muito bom. Agora também eu queria puxar o gancho, né, com as situações que aconteceram, né, não a nossa cidade especificamente, mas a gente sabe que o estado teve um impacto muito grande. Eu digo que eu tive a sensação de que fosse como se tivesse sido uma mini pandemia, Foi né? bem complicado. Porque foi muito intenso, né? E em muito pouco tempo, muitos negócios, inclusive, acabaram se extinguindo. Então, queria que tu trouxesse também toda essa questão do impacto, né, direto ou indireto para os negócios, né? Vocês se sentiram impactados? Muito, muito. Os primeiros dias ali, a nossa região iniciou-se por aqui, né? A nossa região foi atingida primeiro. Então, logo que aconteceu toda a tragédia, a primeira semana, os primeiros 10 dias, a gente viu um recuo de mais de 40% de presença de clientes / pacientes dentro da clínica, como de faturamento. E aí começa nós como líderes, né? Como que eu faço para pagar o salário do funcionário? Como que eu, né? Há uma grande preocupação para isso. Então ali acaba entrando a inteligência emocional do empreendedor, do empresário, do gestor, e ele tem que encontrar forças muitas vezes de onde não tem. Por isso a importância de não estar sozinho, por isso a importância de estar acompanhando algumas pessoas que podem orientar. E eu vejo aquele cenário, a gente infelizmente teve clientes, pacientes que vieram a óbito, perderam tudo, né? Então a gente entra com o lado humano, a parte realmente de entrega. A gente virou ponto de coleta, como a maioria das empresas, a gente foi uma das primeiras empresas a começar a doar água, porque o ano passado, quando isso aconteceu, também fizemos isso. E a nossa operação de guerra, que eu chamei, que eu convoquei toda a equipe, falei, nós vamos entrar numa operação de guerra, literalmente. Só que a nossa guerra vai ser com o emocional das pessoas. Então a gente pegou uma lista gigantesca de pacientes e começou a ligar todos os dias, o dia inteiro, para todos esses pacientes, para saber se eles estavam bem, se estavam precisando de alguma coisa. Isso aqui, regional, né? Aonde a gente começou a mudar a energia da equipe. Porque a equipe se abateu demais, porque era muita notícia triste, era muita informação ruim chegando, né? Então, quando a gente mudou o nosso estado emocional, a nossa energia interna, a gente conseguiu entregar mais pelos nossos, fazendo isso de exemplo. Então, a gente começou a conversar com outros empreendedores, fazendo um pequeno movimento. Porque uma das coisas que eu considero e que eu aprendi nesse momento, como ação social, uma das ações mais bem vistas que existe no mundo, e claro, isso é uma bandeira que eu levanto, é gerar emprego. Porque quando você gera emprego para alguém, você está gerando força de vida, você está gerando uma posição na sociedade, essa pessoa se sente valorizada pelo que ela é capaz de gerar. Então manter empregos é de extrema importância. Então por isso o empreendedor ele precisa encontrar estratégias, ele tem que levantar a mão e pedir ajuda.
né? Porque se a gente for depender de um estado ou de outra situação, demora muito para chegar. A gente viu isso acontecer. Quem é daqui sabe o quanto demorou essa ajuda a chegar. Quem se movimentou foi o próprio empresariado aliado à política. E isso fez com que acontecesse, né? Eu acompanhei aqui o prefeito Farroupilha, é um cara incrível, né? E foi lindo o que ele fez, como levantar a bandeira de, ó, precisamos de ajuda, né? Mas, além de pedir ajuda, não podemos ficar parados. Então, a gente fez o nosso melhor e percebemos, em pouco tempo, a recuperação daqueles 10 dias que ficamos parados nos próximos 20 do mês. E a gente não recuou em faturamento. Não crescemos referente ao período do ano passado. Claro. Mas o cenário que estava desenhado para acontecer seria de 40% de recuo se a gente ficasse parado. Sim. Então, tem que se movimentar, Juliana. Não dá para ficar parado. Age o que houver lá fora. Acho que um dos pontos que também tu trouxe bem importante, né, nessa questão do impacto é a proatividade do empresariado, né? Com relação a fazer diferença, a dar esse suporte para as pessoas manter, porque muitas empresas perderam alguns colaboradores ou alguns tiveram um impacto muito grande nas suas vidas, né? Então, eu vi que muitos empresários acabaram também se mobilizando em prol de reestruturar a vida, né, desses colaboradores, assim. Então, foi bem importante isso. A jornada empreendedora como um todo, ela é muito solitária, né? E uma das coisas que tu estava falando na questão da resiliência, porque nós vamos viver crises a vida toda, tipo assim. Eu, desde que eu me conheço por gente, o Brasil está em crise. Ou por uma coisa, ou por outro motivo, outro. Então, quer dizer, ficar expert em crise, eu acho que é um dos pontos que a gente precisa trabalhar, né? Exatamente. E a gente se antecipar. E uma das coisas que é importante nessa trajetória é resiliência, né? E aí, como tu destacou, como a importância das redes de apoio para a gente poder ser resiliente. Né? Então, muitas vezes o empresário está lá sozinho, né? Não está se conectando verdadeiramente, né? Com as pessoas ou com seus pares, e isso é que faz uma grande diferença na trajetória, inclusive tem um impacto diferenciado. É muito difícil para o empresário assumir essa posição de preciso de ajuda. Isso é uma crença muito limitante no empresariado que vem mudando graças vou colocar a Deus, literalmente, assim, porque nós precisamos do empresariado forte para que o nosso país cresça, para que a educação melhore, né? Porque isso dá acesso. Quando a gente empreende, a gente tem acesso, né? Então, o empresário, ele fica com medo, muitas vezes, de julgamento, porque muitas vezes a família não faz parte do negócio e não entende o que está acontecendo. Então, ele não tem nem como trocar. Então, quando ele tem um par, ou tem alguém, um mentor, um professor, um tutor que possa orientá-lo, ele sai da posição de vítima, mas sim vai para a posição de aluno, de aprender. E não há julgamento de quem está treinando essa pessoa. Então faz com que ele acelere, porque é uma vírgula nessa história que precisa acontecer para ela continuar, e não um ponto final. Né? Perfeito. Vamos para o nosso bate-bola final aqui do Podstar. Esse é desafiador. Para a gente conhecer um pouquinho mais do Leonardo. Leonardo, qual é a tua maior inspiração na vida? Maior inspiração na vida é deixar um legado nessa jornada que impacte vidas e transforme elas. É ser um mensageiro de boas novas. Se tu pudesse se teletransportar para algum lugar no mundo agora, qual seria esse lugar? Pro reino. E se tu tivesse um superpoder, qual seria? O superpoder de curar crenças limitantes. Acho que seria bem interessante isso. A pessoa tá com crença... A gente já teria, eu acho que uma grande diferença, um grande impacto aí, né, com relação às pessoas. Qual é o teu maior hobby ou passatempo? Maior hobby, passatempo. Eu amo praia. Amo praia. E um lugar favorito para relaxar ou recarregar as energias? Praia. Areia branca, mar turquesa. Ah, delícia. E se tu tivesse uma profissão completamente diferente ou uma atuação totalmente diferente do que tu tens hoje, qual seria? Olha, essa é uma ótima pergunta, mas do coração eu não faria nada diferente, porque tudo o que eu fiz me trouxe até esse ponto, e isso me faz feliz. Por mais desafios que a gente tenha,
cuidar de pessoas, das emoções, curar dores, né? Eu tenho uma missão minha que eu chamo de curar 1 bilhão de dores, emocionais, espirituais, enfim. Isso me faz pleno, isso me faz parte de algo maior, então eu não trocaria. Acho que tua missão de vida, provavelmente, né? E qual que é o maior desejo para o futuro? O maior desejo para o futuro é levar essa maneira de enxergar as pessoas mais humanizar e tratá-las a novas unidades. Eu quero ampliar 10, 20, 30, não sei. O Papai do Céu está preparando aí, mas eu quero agora, a curto, médio prazo, ampliar os negócios. Muito bom. Uma palavra para definir nosso encontro? Uma palavra... Olha, eu fiquei surpreso. Essa seria a palavra. Eu acreditava que a gente ia falar uma outra coisa, mas o coração pulsou pra gente falar umas verdades aqui e talvez um pouquinho de provocação, né? Então, surpresa. Acho que é bom nesse sentido. Muito por bom. Isso que eu gosto Foi uma honra. Que a conversa e o bate-papo seja fluido. Não foi nada combinado. Eu até tentei tirar uma combinação. Eu falei, as perguntas, ela disse, depois tu vai ver. Eu disse, então tá bom. Não deu nem pra combinar. É que, na verdade, com certeza o bate-papo é de coração. Foi muito bom, Ju. Muito obrigada. Obrigada pelas suas contribuições. Como eu te falei, com certeza a tua história, a tua jornada também vai inspirar muitas pessoas. E eu estou aberto, as pessoas quiserem, né? Depois, não sei se pode falar a rede social. Pode deixar o Instagram. É Leonardo Fortunati, o meu nome, né? E o Instagram é Léo Fortuna, de fortuna do que a gente vai deixar como legado, né? Então, daqui um pouco, sentiu necessidade, tá precisando trocar uma ideia ou um conselho, eu estou aqui para isso. Pode me chamar no direct lá que eu vou ter o maior honra. E pode me cobrar depois se eu não falar, hein? Pode contar pra Ju aqui. E pode estar de portas abertas aqui também para outras visitas, para outros bate-papos. Novos projetos, Ju. É isso aí. Vamos cuidar de muita gente. Então, muito bom. Obrigada, viu? Espero que vocês tenham gostado também desse super bate-papo. E até o próximo Pode Estar. Um beijo no coração de todos. Beijão. Shine bright like a diamond.